Nas eleições municipais em 2020, eles praticamente não apareceram, sumiram completamente das capitais. Há 4 anos, pela primeira vez desde a redemocratização, o Partido dos Trabalhadores não elegeu nenhum prefeito de capital. E hoje aparece em 10º lugar na lista de partidos com mais prefeituras no país. Pouco mais de 200 cidades tem à frente o PT. O Brasil tem 5.568 municípios. Nas eleições legislativas federais de 2022, os petistas apareceram em 2º lugar na disputa pelas 513 cadeiras da Câmara. Fizeram 68 deputados, só que 31 a menos do que o Partido Liberal. Na eleição para o Senado, o PT ficou em 3º lugar. Elegeu 4 senadores, atrás do União Brasil, que conquistou 5 vagas, e do PL, que levou 8 cadeiras. Na campanha presidencial de 2022, o primeiro comício do Lula, no dia 16 de agosto, foi para operários de uma montadora do ABC Paulista, um público que já foi cativo dele, uma audiência controlada. Em seguida, o petista pegou um avião para Brasília, foi acompanhar a posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Em 20 de agosto de 2022, Lula fez comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. De acordo com imagens aéreas, ele conseguiu reunir 4.200 pessoas. Os pesquisadores da USP, sempre generosos com o petista, contaram 9.580. O Partido dos Trabalhadores falou num público de 70 mil. Mentira deslavada que o próprio comando do partido entregou, lamentando que o evento tivesse sido marcado para um local tão grande. Foi assim durante quase toda a campanha para a presidência. Lula não conseguiu reunir multidões. Mesmo quando foram oferecidos transporte, alimentação, brindes, camisetas, bonés, bandeiras, mesmo quando as centrais sindicais e o MST levaram suas turmas, mesmo quando prefeitos amigos decretaram ponto facultativo e pressionaram servidores municipais a comparecer a atos do Lula. Esses comícios esvaziados serviram pelo menos como desculpa para que o petista não participasse do debate presidencial no SBT. Passada a eleição, continua havendo sempre uma justificativa para a falta de público nos eventos do Lula. Na parada cívico-militar do 7 de setembro de 2023, em Brasília, o imenso vazio significava a despolitização do Dia da Independência. Em fevereiro deste ano, em evento fracassado no Complexo do Alemão, no Rio, Lula disse que foi muito em cima da hora, não deu tempo para organizar e reunir um número maior de pessoas. E o discurso foi o mesmo agora, no 1º de maio, em São Paulo. Tinha mais bandeira do que gente, disse até a imprensa amiga. Mesmo com verba da Petrobras e da Lei Rouanet para montar uma enorme estrutura, contratar cerca de 20 cantores e bandas musicais. O povo do Lula deve ser mesmo enorme. O que pega é a comunicação ruim do governo. Foi o que o petista disse no palco antes de fazer campanha eleitoral antecipada. O evento foi mal convocado. Dessa maneira, é só gastar 700 milhões de reais em publicidade federal, 200 milhões com agências escolhidas numa suspeita licitação para cuidar das redes sociais do governo. Narrativas bem montadas vão convencer todo mundo de que os alimentos e os remédios não estão caros. O desemprego não subiu no 1º trimestre. O déficit fiscal não existe. A dívida bruta do governo geral também não. O lucro das estatais nunca esteve tão alto, de que não há controle estatal de tudo, insegurança jurídica. A democracia foi restabelecida. O MST e o sindicalismo são tudo de bom. Parece que sobra dinheiro para tentar fingir que está tudo bem. Que todos os 38 ministros do Lula são técnicos competentes, pessoas certas nos lugares certos. Não. Os casos de dengue não estão quebrando recordes, nem as mortes de Yanomamis, nem as queimadas na Amazônia e no Cerrado. A carga tributária sempre altíssima não está aumentando ainda mais. Os gastos do governo são vida. Quem acredita nisso parece mesmo estar num processo de desaparecimento. As lives do Lula, também bancadas com o dinheiro dos pagadores de impostos, usando a estrutura da EBC,
apresentador global, foram um fracasso tão grande de público que tiveram que ser abandonadas. Na rede social X, o petista tem quase 9 milhões de seguidores, Bolsonaro 12 milhões e meio. No Instagram, Lula tem 13 milhões de seguidores, Bolsonaro 25 milhões e meio. No YouTube, os inscritos no canal do petista não somam nem 1 milhão e 400. Bolsonaro tem 6 milhões e 600 mil. Fica muito claro quem mobiliza multidões espontaneamente, de forma orgânica, natural, sincera, em qualquer canto, em qualquer situação. E quem, mesmo torrando o dinheiro dos pagadores de impostos, perdeu as ruas. É a defesa do atraso, daquilo que nunca deu certo, que tem servido aos apoiadores do Lula doses cavalares de chá de sumiço. Está cada vez mais difícil encontrar os mais de 60 milhões de brasileiros que votaram no petista em 2022. E em condições normais de temperatura e pressão, a esquerda radical ficará de vez sem o povo. Vamos começar falando primeiro dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Realmente uma calamidade, um negócio horroroso. Vamos rezar, vamos tentar fazer aí mobilização do bem para ajudar essas pessoas. Um amigo meu, vizinho, estava ontem aqui em casa mesmo, é exatamente dessa região, estava me mostrando a escola onde ele estudou, totalmente debaixo d'água. É uma cena realmente de filme de terror. E a única coisa que eu não consigo numa hora dessas é participar da politicagem, de um lado ou de outro. De um lado ou de outro. Por exemplo, eu não trouxe o vídeo do Lula, que está circulando bastante quando chega, porque pedem um aceno e ele vai lá e fala: estou torcendo para o Grêmio e o Internacional. E usaram isso para mostrar como ele é escroto e por aí vai. Eu não acho que seja hora de ficar politizando. Tá? Eu até mesmo na revista Oeste ontem, no Oeste Sem Filtro, falei em defesa do Lula, se isso é possível, né? O seguinte: o duplo padrão da imprensa tem que ser sempre exposto. Se fosse Bolsonaro, iam estar demonizando e tudo mais, mas nós não precisamos jogar na mesma moeda. O presidente tem um dilema numa hora dessas. Se ele vai no lugar, ele é acusado de explorar politicamente a tragédia. Se ele não vai, ele é acusado de insensível. Eu lembro sempre do caso do Putin, que estava longe numa dacha, sei lá, quando teve aquele submarino Kursk que afundou, e ele foi muito atacado por conta disso. O Bolsonaro mesmo usaram isso contra ele, né? Se ele fosse, é porque ele estava tentando ter ganho político. Se ele não fosse, é porque ele era insensível. Então, é uma situação difícil nessa hora. E claro que aparecer num local desses é muito mais simbólico do que qualquer coisa. A gente tem que perder essa mania de olhar para o Estado como aquele que é capaz de milagres. Né? Não é assim que funciona. Então, claro, hoje mesmo um colega de Porto Alegre mandou uma pergunta para mim que eu considero válida. Por que as Forças Armadas não estão totalmente mobilizadas com a sua estrutura para tentar ajudar? Nós estamos vendo cidadãos contribuindo. O Luciano Hang mandou 2 helicópteros, o Whindersson doou 1 milhão, o Choquei só chama a atenção do Whindersson, a esquerda toda está mostrando como ele é maravilhoso, mas ignoram o Luciano Hang. Eu acho que os dois merecem aplauso. Então, de novo, não é hora de ficar politizando. Se a gente perder a capacidade de simpatia, de simpatizar com o próximo, da empatia por quem está sofrendo uma desgraça dessas, e ficar tentando fazer cálculo político nesse momento, eu acho que nós nos transformamos em pessoas muito ruins. Então, não me peçam para participar disso. Dito isso, como eu estou falando de guerra cultural e eu volto e meia trago a questão aqui de ambientalismo, esse tipo de comentário eu acho abjeto. O Zé Comelon, esse é o problema de eleger um lacrador de extrema-direita. Estava o Marcel Van Hatten em algum comentário qualquer falando, e o aquecimento global, cadê? Na cabeça desse sujeito, que não pensa muito e nem estudou muito, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é prova do aquecimento global. E, provavelmente, prova de que a solução é aquela que ele defende, o socialismo. Então, se a gente parar de comer carne e andar de carro, ele acha que não vai mais chover muito no Rio Grande do Sul. Isso é um tipo de comentário imbecil, anticientífico, demagógico e absolutamente populista. É abjeto um negócio desse.
Então, esse tipo de coisa tem que ser evitado dos dois lados, na minha opinião. Acho que as imagens falam por si só. É duro até de ficar vendo, né? Porque a gente imagina, se coloca no lugar do outro e imagina o desespero das pessoas que estão lá. Então, de novo, agora é hora de mobilização apartidária acima de divergências pessoais, políticas, ideológicas. É hora de toda ajuda possível. Foi o que mencionou a própria Ana Paula Henkel no Oeste Sem Filtro ontem, que o Gavin Newsom, governador da Califórnia, e o Trump, que são desafetos, é pouco, são arqui-inimigos hoje em dia na política, estiveram unidos para tentar fazer alguma coisa quando a Califórnia estava vivendo um momento delicado pelas queimadas e tudo mais. Então, essas imagens deveriam mexer com um lado nosso para muito além da política ou da politicagem. Aí, galera, aqui o restou do nosso clube. Nem sei que horas são agora, mas nosso salão social sobrou ali 4h50 e mais a lancha do Alessio. Vamos pôr tudo embora. Aqui atrás tem a casa do Beto, que não tem mais, a minha casa também não. O nosso CTG não tem mais. A garagem da Jaque também. Infelizmente é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Tá vindo lá. É triste demais. E olha, não adianta tentar achar um culpado, né? Não é o aquecimento global calejando. E tampouco é culpa do governo, do estado, ou da prefeitura, das prefeituras nos locais, ou do Lula, ou sei lá de quem. Né? Tem um conjunto de responsáveis ao longo do tempo, e o meu ponto essa semana no Braddock, na Oeste Sem Filtro, tem sido destacar o seguinte: quando vem um furacão da mesma intensidade e passa por Cuba, Haiti e Flórida, onde vocês acham que há uma calamidade pública maior, uma desgraça maior, mais mortes, mais casas destruídas e mais gente desabrigada? Miami, Cuba ou Haiti? O que vocês acham? Então, é óbvio que o problema em si é muito agravado pela situação de pobreza, pela situação de infraestrutura. Por exemplo, no meu querido Rio de Janeiro, todo ano tem lá enchente, desgraça em Petrópolis, Teresópolis. Por quê? Porque chove muito. Aí tem barragem, aí tem um monte de problema. Agora, casas mais humildes em locais que estão irregulares, a falta de infraestrutura, o problema das autoridades, muitas vezes em comunicação, ou alerta, ou reação a esse tipo de problema. Então, é uma obra que tem muitas mãos responsáveis por esse tipo de desgraça previsível, digamos assim. Em que pese, claro, chamar a atenção que a intensidade da chuva foi sem precedentes. Então, isso é algo bastante diferenciado. Não deveriam ser apressados os ecoterroristas que acham que tem, inclusive, a solução para esse tipo de coisa, que é a gente mudar radicalmente o estilo de vida e cortar a emissão de carbono, balela. Mas, se você for pesquisar, enchentes de magnitude assustadora, com milhares e milhares de mortos, aconteceram durante todo o século XX na China, por exemplo, que não é um país sequer, enfim, capitalista. Mas não é esse o ponto. Aí, a gente vai falar de outra tragédia anunciada, né? Aumento de 81% em um ano de focos de queimadas. E a gente se pergunta, com toda razão, aqui sim, né? Por onde andam os artistas? Cadê o DiCaprio, a Greta Thunberg? Ninguém viu. Procura-se DiCaprio, Greta Thunberg, Anitta, Mark Ruffalo, Xuxa, Bruno Gagliasso. Por onde anda essa turma? Quando tem problema de queimada no governo Bolsonaro, pode estar Córdoba em chamas bem perto, pode ter a Califórnia lambendo, que o problema é o Bolsonaro. Quando aumenta 80% com o Lula, eles desaparecem. Isso não é legal. Isso não é empatia pelo planeta, isso não é ciência, isso é politicagem. Bom, por falar em politicagem, estão tentando politizar e justificar a passagem da Madonna
pelo Rio de Janeiro como se fosse um grande investimento na economia local, né? Acho que foi aquele Amado que descobriu a pólvora, né? Pô, gastou só 20 milhões, mentira. Até o Eduardo Paes confessa que foi muito mais. 20 foi só o cachê da Madonna. Então investiu 50 milhões ou mais e vai gerar 300 milhões de injeção na economia. Pô, se fizer show da Madonna ou de gente desse quilate todo dia no Rio, pronto, o Rio vai virar uma Suíça. Então é um argumento ridículo. Mas o meu ponto aqui é outro, né? Essa imagem passou hoje para mim aqui nas redes sociais da Madonna, e eu queria dar um recado para moçada aí, para as meninas que acompanham a minha live, né? Não acreditem, né, nos filtros e nos photoshops que vocês e no excesso de maquiagem que vocês veem por aí, né, nas redes sociais. Essa é a Madonna, gente. Essa é a Madonna que, aliás, todo mundo está dizendo que tá uma ranzinza da porra, reclamando de tudo no Rio de Janeiro, uma estrelinha. Estão olhando demais para mim, estão fazendo barulho demais no hotel. Vai plantar batata, Madonna, antes que a gente se esqueça, né? Tá aqui o Paes confessando. Eu não dei 10 pro show da Madonna, eu dei 50 milhões. Eu dei, né? O dinheiro é dele. Péssimo investimento e a gente fica só pensando como é que o Rio de Janeiro vota num sujeito desses, tendo Ramagem como alternativa. Nas pesquisas ele está muito, muito à frente. E deve estar mesmo, porque a máquina toda funciona para manter no poder esse tipo de gente, o sistema. Duda Paes é uma das maiores decepções da política para mim. Porque gente como a gente, estudou nas mesmas escolas, faculdades, eu conheço o irmão, o primo, gente como a gente, conheço a esposa, e vira um sujeito desses, patético, né? Duda Paes, eu tenho um vídeo gravado, Duda Paes é um merda, e já contei essa história uma vez, e com um amigo comum aqui, eu falei, peguei pesado, ele falou, já tínhamos tomado uns vinhos, liga pra ele, pô, eu falei, tá bom, liga aí, falei com ele, pedi desculpa, falei, exagerei, Duda, naquele vídeo, ele, consta, tá tudo tranquilo, que é político, né, político. Pouquinho tempo depois ele aprontou mais uma dessas pró-Lula, assim, de malandro carioca. Aí eu voltei a repetir, é um merda mesmo, né? Retiro o pedido de desculpas. Duda Paes é um merda. O que eu ia falar? Eu tinha mais alguma coisa da Madonna. De novo, esse troço vai apagando. Eu tenho certeza que tinha mais alguma coisa da Madonna. Não? Madonna tinha isso aqui, tá vendo? Apagou. Por que come a imagem? O que eu queria dizer é que, em que pese o Duda Paes ser malandro e essa casta da política malandra, carioca, viver protegida da população, né? Quero dizer que foi um gesto bonito do povo trabalhador, como diria a Globo, né? Fazer um convite bacana para o público, né? Aqui, estamos te esperando no show da Madonna. E não esquece de trazer o celular. Olha, são legais ainda, né? Pensam que pode acontecer alguma coisa, o sujeito pode querer ligar para a mãe, né? Não esquece o celular. São figuras muito generosas, né? Essa turma da periferia carioca, das favelas do Rio de Janeiro. Não vamos generalizar. A imensa maioria do povo que mora nas favelas é formada por gente honesta e trabalhadora. Mas os meliantes são donos do pedaço. O Lula consegue frequentar sem escolta policial, assim como o Flávio Dino, não é por acaso. Falando um pouquinho de racismo, né? Esse episódio foi de lascar. Carlos Bolsonaro, intimado pela PF, que outrora admirada pela população brasileira, ia atrás de corruptos, como Gedel Vieira, o ministro lulista, que tinha 51 milhões de reais em malas de dinheiro no apartamento dele. Hoje em dia, o trabalho da PF é esse aí, né? Intimar o Carlos Bolsonaro por um comentário que ele fez sobre a peça Macaquinhos, onde ele disse, estão fazendo macaquinhos em algum lugar sobre Lula, que sumiu com um problema em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o Alckmin também. De alguma forma, a PF achou que era racista o comentário. O que, para mim, mostra que o racismo está na turma da PF. Porque se você falar, estão fazendo macaquinhos
Isso é racista por quê? Eu queria entender. Alguém da Polícia Federal podia me explicar? Porque é um negócio realmente impressionante. Como disse o próprio Carlos, né? Surreal. E ainda corre em sigilo, então ele não pode nem entrar em detalhes. Como tudo mais que tem acontecido na PF de hoje, né? Então é uma Gestapo a serviço do sistema tucanopetista para perseguir bolsonaristas. Hoje em dia é esse o papel da turma da PF. Lamentável. Saiu agora. A direita está atropelando a esquerda em São Paulo. Em 2022, São Paulo favoreceu a chapa petista de Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad nas eleições presidenciais e governamentais, superando seus adversários como Jair Bolsonaro do PL e Tarcísio de Freitas do Republicanos. No entanto, menos de 2 anos depois e apenas 5 meses das eleições municipais, a direita parece ter recuperado terreno na capital paulista, mostrando força em manifestações públicas, votações legislativas e pesquisas de intenção de voto. A situação desfavorável da esquerda em São Paulo ficou claramente exposta na última quarta-feira, quando o evento do Dia do Trabalhador, organizado pelos sindicatos e com a presença de Lula como principal atração, atraiu menos de 2.000 pessoas, segundo estimativas da USP. Lula expressou seu descontentamento com a baixa adesão, atribuindo-se a uma convocação inadequada do evento. Segundo informações do Metrópolis, a baixa adesão ao evento levou os aliados de Lula a reconhecer a necessidade de mudanças na estratégia política do governo. Isso contrastou fortemente com o ato de apoio a Bolsonaro em fevereiro, que atraiu cerca de 185.000 pessoas à Avenida Paulista, de acordo com estimativas da USP.